Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, professor Vitor de Andrade aqui, tudo bem com vocês? Galerinha, a gente está aqui firme e forte para a gente trabalhar um pouquinho com áreas de figuras planas, beleza? Que é um assunto assim decorrente não só ali nos anos do oitavo, do nono, mas também lá nas séries iniciais, no sexto e no sétimo ano. Às vezes a gente tem aquele primeiro contato ali com área, com circunferência, com círculo, né? Com as figuras planas, com os polígonos, começa a estudar ângulo, reta. Pois bem, essa aula aqui, ela vai ficar disponibilizada aí para vocês, tá? No canal da PMF, mas também aqui no meu canal, tá? O que que acontece? Áreas de figuras planas, tá? É um assunto extremamente importante da geometria plana para você entender geometria espacial, beleza? Porque lá na geometria espacial a gente calcula volume, área da base dos sólidos, área lateral dos sólidos, né? Aqui, por exemplo, ó, eu tô com essa minha canequinha aqui, ó, cheia de água, né? Essa caneca aqui, ela do ponto de vista da matemática, ela é chamada tronco. Ela é um tronco de cone. Tem uma fórmula para calcular ela. Tem como calcular a área circular dessa base de cima, a área circular dessa base de baixo, essa área lateral aqui, tudo bem? Então, assim, do ponto de vista lá da geometria espacial, você tem que ter uma noção muito boa de geometria plana, reta, ângulo, áreas de figuras planas. Beleza? Então, vem comigo aqui, vou colocar aqui na mesinha para vocês. Vamos trabalhar então aí. Deixa eu colocar aqui rapidão. Rapidinho, rapidinho. Cadê meu slide? Vai aparecer aí para vocês agora. Beleza? Círculo, quadrado. Vamos lá. Vou colocar aqui. Bonitinho, bonitinho, bonitinho. Tá aparecendo para vocês aí já retângulo, né? Triângulo, ó, tudo que a gente vai ver ao longo aí da aula de hoje, beleza? Então, vem comigo aqui, ó. Vamos trabalhar então com a área de figuras planas, né? E claro, sempre trazendo a ideia da demonstração, né? Poxa, de onde que surgiu, né? Qual foi a ideia que surgiu para calcular essas áreas? Tudo bem? Beleza, beleza? Olha só, vem comigo. Então, vamos trabalhar com os principais sólidos geométricos aí, né? Os quadriláteros, tudo bem? Os quadriláteros, vamos trabalhar com o grupo dos quadriláteros, beleza? Lembrando que na nossa aula, tá? Na nossa aula de quadriláteros, eu vou falar especificamente do quadrado, do retângulo, tudo bem? Do paralelogramo e do trapézio, tá? Assim como o losango. A gente vai falar desses caras aqui. A gente tem uma aula específica só para trabalhar quadriláteros, beleza? Que são divididos em dois grupos, que é o grupo dos paralelogramos, tá? E o grupo dos trapézios. Então a gente vai falar bem bonitinho desses caras, tá bom? Depois a gente vai fazer uma aula só de triângulos, para a gente trabalhar com as áreas de triângulos. Tem várias fórmulas, várias maneiras, né, da gente calcular a área de um triângulo. Não especificamente aquela base vezes a altura dividido por 2, que todos os alunos conhecem. Mas tem outras fórmulas, né? Tem fórmula em função do semiperímetro, fórmula em função do raio do triângulo inscrito em uma circunferência, tem fórmula em função do seno, tá? Então, tem fórmula dentro da própria geometria analítica. Então, tem várias outras, beleza? E as figuras circulares, tá? As figuras circulares, que é o próprio círculo, tudo bem? A coroa circular. Nós vamos colocar aqui também o setor circular e um pouquinho mais avançado, segmento circular. Olha quanta coisa, né? Que é importante você saber a respeito de áreas, tudo bem? Então, nós vamos ver isso aí com bastante calma. Firme, forte, firme, forte, firme, forte. Então, vem comigo aqui, ó. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho rapidinho do quadrado? Pessoal, o quadrado, né? Para a gente calcular a área de um quadrado, a gente faz o quê? Lado vezes lado. Então, comprimento vezes largura. Como o quadrado ele é um quadrilátero que possui todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, né? Então, ele é um polígono regular, lados iguais e ângulos iguais. E esses ângulos são todos retos, né? Que medem ali 90 graus. Para a gente calcular
A área do quadrado a gente faz lado vezes lado. Perfeito? Então, a ideia intuitiva, né? O que significa calcular área? Eu coloquei isso bem bonitinho para vocês. Calcular área significa descobrir quantos quadrados, cujo lado possui uma unidade, né, de medida escolhida, cabe na figura. No caso aqui, por exemplo, eu escolhi a unidade de medida centímetro. Então, por exemplo, quantos quadradinhos eu conseguiria colocar ali dentro daquele quadrado com 1 centímetro de lado? Né? Quantos eu colocar ali, né? Poderia, aqui tanto na horizontal quanto na vertical, né? Então, essa é a ideia de área, é descobrir, né, quantos quadrados com uma unidade de medida eu consigo colocar naquela figura, tudo bem? Então, dito isso, olha lá, se a gente for tentar encaixar esses quadradinhos, né, a gente vai preenchendo a figura de tal forma que a gente consegue calcular a área dela, perfeito? Então, ali nós temos 8 quadrados na horizontal e na vertical. Então, lado vezes lado, 8 vezes 8, 64. Perfeito? Então, nós temos 64 quadrados pequenos de 1 centímetro de lado cada, né? Dentro de um quadrado grande. Então, quadrado grande, ele vai ter 64 centímetros quadrados, tá? Então, a área da medida dessa superfície toda é lado vezes lado. Beleza? Quadrado, extremamente importante, tá? Lá, quando a gente estudar geometria espacial, a gente vai ver uns casos especiais de prismas de bases quadrangulares. Então, a gente vai calcular, por exemplo, ó, um prisma, aquele velho cubo mágico que a criançada adora brincar, né? Que é um caso particular de prisma. Se você olhar bem bonitinho aqui para a base dele, ó, você vai ver que é um quadrado, né? As faces, né, são todas quadradas, né? Então é importante a gente saber calcular a área de um quadrado, tudo bem? Mas não precisamente poderia ser o cubo, poderia ser um paralelepípedo, né? Um paralelepípedo que é uma caixa retangular, tudo bem? Então poderia ser um paralelepípedo, né? Poderia ser outras figuras aí. Fechou? Então, essa é a areazinha do quadrado. O que vem a ser agora o retângulo, pessoal? O retângulo, nosso segundo sólido aqui, ele é base vezes altura, tudo bem? Então, o retângulo, ele também é um quadrilátero, tá? Ele também é um quadrilátero, porém, ele não tem todos os lados iguais, beleza? Ele tem par de lados paralelos iguais. Por exemplo, esse lado aqui é congruente com esse, né? E esse lado de cá é congruente com esse. Então, ele tem dois pares, né, de lados paralelos iguais. Por isso que o retângulo ele é conhecido como paralelogramo. Paralelogramo. Paralelo vem de reta paralela. Significa que o par de lados paralelos, ó, esse lado é congruente com esse. E essas duas retas são paralelas. Assim como esse outro par de lado aqui, ó, né, é paralelo com esse outro aqui, ó. Tudo bem? Esse lado é paralelo com esse. Então, a gente tem esses dois pares de lados paralelos. Paralelogramo. Beleza? Agora, os ângulos são congruentes, né? Os ângulos medem 90 graus. Importante, né? São ângulos retos. Beleza? Para calcular a área de retângulo, base vezes altura. Firme e forte, sem segredo. Olha só. Pegando o mesmo procedimento, né? Poxa, quantos quadradinhos, né? Eu conseguiria colocar ali naquela figura, né? E aí você vai preenchendo, né? Eu fui preenchendo aqui quadradinhos de medida 1 e eu pude perceber ali, né? Que eu tenho, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadrados, né? Na minha horizontal e 8 quadrados na vertical, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Logo, 12 vezes 8, 96 centímetros quadrados. Tudo bem? Então, essa aí seria a minha área do meu retângulo, beleza? Então, não tem dor de cabeça. 96 quadrados pequenos, de 1 centímetro de lado cada. Dentro desse retângulo, preenchendo todo o retângulo, eu vou ter 96 centímetros quadrados de área, beleza? Então, olha agora o paralelogramo. Deixa eu sair aqui, vir aqui para a tela. Olha só, o paralelogramo, como vocês costumam ver aí, né? É a mesma ideia. O retângulo, o quadrado, o losango, eles são paralelogramos, tudo bem? Tá?
Nem todo paralelogramo é um retângulo, mas todo retângulo é paralelogramo, tá? Beleza? Então, a recíproca, ela é verdadeira nesse caso, tá? Então, só toma cuidado. Paralelogramo é aquele quadrilátero que tem um par de lados paralelos, tudo bem? Então, tá aí, dois pares de lados paralelos, como a gente havia dito. Então, para calcular a área desse cara, também não muda. Base vezes altura, tá? A altura dele, ela é o quê? O que é a altura? Por definição, é o segmento de reta que parte de um vértice, toca no lado oposto, fazendo um ângulo de 90 graus. Isso é a definição de altura, né? A altura ela é o quê? Ela é uma semiana, né? Lá quando a gente estuda em triângulos, mas aqui a nossa altura dos nossos sólidos, né? A altura não só dos nossos sólidos, mas das nossas figuras planas também, tanto da geometria espacial como da plana, ela é o que? Ela é um segmento de reta que parte de um vértice, toca no lado oposto, fazendo um ângulo de 90 graus. Fechou? Base vezes altura para você calcular a área dele, tá? Então tá ali, ó, né? Bonitinho. E se você reparar bem, esse triângulozinho aqui na lateral, ele encaixa aqui, ó. Tudo bem? Ele completa, né? Olha lá. Como ele completa, mais uma vez, olha só. Se você faz um cortezinho, ó, faz um corte aqui. Cortou aqui. Pega esse corte, preenche aqui esse outro lado. Pronto, você vai ter o retângulo, né? E a gente sabe calcular a área de retângulo, que é base vezes altura. Entenda, você não está decorando fórmula, você está entendendo a fórmula. Isso é a parte mais importante do teu conhecimento matemático, beleza? E aí, olha lá. Para calcular, então, a área do retângulo ou do paralelogramo, base vezes altura. Fique forte? Agora, bora para o triângulo. Cara, eu gosto muito de trabalhar com triângulo. Eu vou comentar só um caso genérico, caso específico de calcular a área de triângulo, tá? Mas depois eu vou deixar disponível uma aula com várias maneiras de calcular áreas de triângulos. Pelo menos umas 9 aí, tá? E aí é bom, é uma aula mais específica, já um pouco mais avançada também, que engloba, né, assuntos do ensino fundamental e do ensino médio, tá? Mas aqui, de uma forma geral, para você que está no ensino fundamental, desde o seu sexto até o seu nono ano, para calcular a área de triângulo, gente, você faz base vezes altura dividido por 2. Agora, por quê? Por que eu tenho que pegar a minha base, multiplicar pela minha altura e dividir por 2? Vem comigo, olha só. Se você analisar, né, o triângulo, por assim dizer, olha o que dá para você fazer com ele, ó. Olha, ou seja, o triângulo nada mais é do que um paralelogramo dividido por 2. Olha aqui, pega o paralelogramo, divide ele em duas partes. Pega o paralelogramo, divide ele em duas partes. Olha aí. Tudo bem? Para calcular a área de um paralelogramo, a gente faz base vezes altura. Como eu estou dividindo por 2, então a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Acabou. Essa é a ideia. Tudo bem? Então é isso que a gente faz. A gente pega um paralelogramo qualquer, que é um sólido que você já conhece. Tudo bem? Tá aí bonitinho, né? Vou colocar aqui. Você já conhece bonitinho. E aí, ó, você divide ele por 2, né? São dois triângulos, tá? Então a área do triângulo é metade da área do paralelogramo. Fechou? Tranquilo, né? Base vezes altura dividido por 2. Agora, esse triângulo, cara, esse triângulo aqui, ó, vai depender de algumas classificações. Por exemplo, ó, eu posso fazer aqui uma altura nesse triângulo, né? E verificar se os três lados desse triângulo são iguais. Se são iguais, de acordo lá com a classificação, esse triângulo ele poderia ser um triângulo equilátero, né? Três lados iguais, três ângulos iguais. E aí tem uma fórmula, né? Equilátero. Tem uma fórmula específica para você calcular a área de triângulo equilátero que é extremamente importante, tá? E aí a demonstração da área do triângulo equilátero, o aluno ele tem que ter uma base muito boa em trigonometria, em específico, né? A parte de seno, cosseno e tangente e os ângulos notáveis. Mas eu vou deixar aqui para vocês a título de curiosidade. A área de um triângulo equilátero, tá? Se ele tiver os três lados iguais, ela vai ser L ao quadrado, raiz de 3
sobre 4, beleza? Então, não é simplesmente base vezes altura dividido por 2. Assim, mas quando você faz uma série de manipulações, beleza? Vai aparecer essa formulazinha aí para vocês, tá? Mas deixa isso aí para as aulas mais futuras aí, pegar uma base legal de trigonometria, tá bom? Que aí vai dar certo, beleza? Bom, trapézio, pessoal, trapézio, que é um grupo específico de quadriláteros, né? Eu comentei com vocês que os quadriláteros, eles eram divididos em dois grupos, né? O grupo dos paralelogramos e o grupo dos trapézios. Pois bem, quando você olha aí para esse trapézio, olha lá, para você calcular a área dele, o que você faz? Base maior, a medida da base maior, somado com a medida da base menor, vezes a altura sobre 2. Por quê? Vamos entender por quê? Olha só. Vamos lá. Pega aqui o nosso trapézio, né? Bonitinho. Olha lá. O trapézio a gente consegue quebrar ele em dois triângulos, né? Tudo bem? Como a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2, e são dois triângulos, então a gente pode somar essas duas áreas, né? Então a gente faz a área desse primeiro triângulo aqui, base vezes altura dividido por 2, soma com a área desse segundo triângulo que está aqui, base vezes altura dividido por 2. Beleza? Então, tá ali as duas áreas. Se a gente somar essas duas áreas, a gente vai ter a área do trapézio. Vamos lá. Só que, o que acontece? No primeiro triângulo, né? Nesse primeiro triângulozinho aqui, que a gente estava trabalhando, a base dele é Bzinho. A base dele é Bzinho. Olha aqui, ó. Base Bzinho. E a altura dele, Hzinho, né? Que é a mesma altura também do triângulo grandão, mas a gente chama de Hzinho. Né? Então, base vezes altura dividido por 2. Já no triângulo de baixo, esse segundo triângulo, né, que está aqui embaixo, a base dele é referente à base maior. Então, é o Bzão. Tá? Bzão vezes a altura, que é a mesma, dividido por 2. Tá? Então, tá aqui. Somando-se os dois, né? Quando a gente soma ali os dois, né? A gente pode colocar o H em evidência, porque o H ele aparece aqui e aparece aqui. Né? Colocando o H em evidência, nós temos que a área do trapézio ela é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Beleza? Tranquilidade? Então, às vezes você está ali, ó, calculando um trapézio, aqui, por exemplo, bem na manha, bem de boa, 8, aqui, 4, altura dele, eu vou colocar 6. Olha aí, ó, a área então vai ser o quê? Base maior, somado com a menor, vezes a minha altura, que é 6, dividido por 2. Certinho? 8 mais 4 é 12, certo? 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 6, 36. 36 centímetros quadrados. Essa aí seria a minha área desse trapézio. Beleza? Tranquilo, né? Então, pega a ideia. Losango. Vamos trabalhar agora com o losango, tá? Gente, o losango, ele, ele é um paralelogramo. Dois pares de lados paralelos, congruentes, tá? Lembra que eu falei? O grupo dos paralelogramos, ele é... Quem compõe o grupo dos paralelogramos? Ó? Quadrado, retângulo e losango, beleza? Agora o trapézio não. O trapézio é outro grupo de quadriláteros. Mas tá aí. O losango, o que a gente faz? Diagonal maior vezes a diagonal menor, tá? Dividido por 2. Então, ó, o losango ele é interessante trabalhar com ele, porque olha só, olha o que vai aparecer nele aqui, ó. Veja, olha todas as propriedades bacanas. O losango, ele tem todos os lados iguais, tá? E esses lados são paralelos entre si. Dois pares de lados paralelos, né? Melhor dizendo. Então, o BC, né? BC, ele é paralelo com o AD, assim como o AB, ele é paralelo com DC. Show? O que mais que nós temos? Olha só. As diagonais desses caras, né? As diagonais dele cortam-se ao meio. Então, veja que o lado aqui, ó, AC, a diagonal AC, tá? Ela corta-se bem no meio.
Então, se tudo medisse 6, aqui seria 3 e aqui seria 3. Tudo bem? Assim como a diagonal BD. Se ela fosse 8, por exemplo. Se a diagonal BD fosse 8, aqui eu teria 4, aqui eu teria 4. Elas cortam, as diagonais cortam-se ao meio. E pelo teorema de Pitágoras, se a gente olha para esse triângulo aqui, pelo teorema de Pitágoras, de cateto 3, cateto 4, a hipotenusa seria 5, que seria o lado desse losango. Beleza? Então, só trocando uma ideia com vocês aí. Tá? O que acontece? A gente pode analisar também que nesse losango você tem dois triângulos semelhantes, tá? Dois triângulos semelhantes. Por que semelhantes? Porque eles têm os três lados em comum, né? Então eles possuem os três lados em comum. Deixa eu grifar para vocês. Olha aqui, ó. Ó, esse lado é igual a esse lado, certo? Ó, um triângulo de baixo, esse lado igual a esse lado, certo? Se eles têm dois lados em comum, vai forçar o terceiro lado, né, até a mesma grandeza. Então esse aqui, ó, tanto do triângulo de cima quanto do triângulo de baixo é lado comum, beleza? Então, critério de semelhança, são semelhantes, tá? Então, a gente faz aquele esqueminha, né? Calcula a área do triângulo de cima, soma com a área do triângulo de baixo. Então, no triângulozinho aqui, ó, no meu triângulo A, B, C, a base AC, a altura, metade da diagonal BE. Né? Metade da diagonal BD, perdão. BD, essa diagonal toda, certo? Metade dele aqui é a altura do triângulo, ó, BE. Faz a mesma coisa para o triângulo de baixo, triângulo ADC, né? A base AC, altura DE, certo? DE, que é a metade dessa diagonal BD. Fechou? Pronto. Somando os dois, né? A gente faz as somas bonitinhas aí. Olha lá o que nós teremos, né? Tá vendo que dá para colocar o AC em evidência? Veja que o AC ele aparece aqui e o AC ele aparece aqui, ó, deixando de fora do parênteses DE e BE. DE, né, e BE. Tudo bem? DE e BE. Show? E AC, a minha parcela que ficou em evidência. Fazendo isso, olha lá, o que nós temos? Ó. O DE e o BE são as diagonais, né? Diagonal, diagonal, olha ali, ó. DE é uma diagonal, né? Diagonal, mais BE, que é outro pedaço da diagonal, ou seja, a diagonal maior, a soma desses dois pedacinhos, desse com esse, é a diagonal maior, que a gente pode trocar por Dzão, trocar por uma letra Dzão, e a C é a diagonal menor, que a gente pode trocar por Dzinho. Então, fica Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Beleza? Então, essa daí é a área do losango. Beleza, beleza?